Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Faz tempo que a gente não se vê por aqui. Hoje a nossa live, eu vou colocar o tema aqui, vai ser sobre a doula e a parteira, né? As funções, as diferenças. Vou colocar a Tainá. Bem-vindos, Milena, Samira, um monte de gente já aqui. Oi, Jé. Oi, E aí, veja se tá bom. tudo bom? Eu tô, e você? Tudo bom. Hoje estamos nas correrias. Estamos o quê? Mas estamos na correria Ah, das finalizações das coisas aqui em casa. A conexão vamos tá começar a boa pra você? semana. Tá um pouquinho atrasado, mas eu tô escutando bem. O pessoal tá escutando? Eu tô escutando você bem. Se o pessoal puder dar um feedback de como que tá o áudio, o vídeo, pra gente ir se ajeitando aqui. Qualquer coisa eu tento entrar no celular também. Eu tentei entrar no iPad hoje para ver se fica melhor, né? Porque é a nossa última live falando desse mesmo tema, a gente não conseguiu. Foi. Por isso que estamos aqui. Oh, meu Deus. Antes da Maitê chegar, É, pra gente cumprir isso. por favor, né? Pois é, hoje estamos de 38 semanas. Ah, que legal. Logo, logo a gente tem a Maitê aqui fora. Pra todo mundo que tá Ela curioso, tá. né? Que conhece a gente, que conhece a Tainá, que tá acompanhando aí. Estamos aí super na expectativa. Vou pedir o Thiago só para puxar o. Você puxa o roteador um pouco mais para cá? Que às vezes eu acho que talvez melhore. Beleza. É, eu acho que melhorou. Melhorou? Pra mim você tá super nítida agora. Ah, beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Quer se O que que apresentar? a gente vai conversar? Pode ser. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Tainá, sou enfermeira obstetra, trabalho no Essência junto com a GEI desde 2017. Foi um presente para mim estar vindo para Piracicaba, né, para poder trabalhar do jeito que hoje a gente trabalha. A gente começou a desenvolver muita coisa junto, né, Gé? E foi muito gostoso, sim. Sempre foi muito gostoso desde o princípio. E a Gé foi uma super. Eu estava até numa reunião agora com as meninas e a gente estava se apresentando com outras parteiras e a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Que quando eu cheguei em Piracicaba eu tava querendo desistir de tudo, assim, não queria atender parto, eu ia ficar mais por conta das rodas de gestante, no máximo um pré-natal, mas parto eu não queria atender, não. Aí a Gê, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa junto, né? Vamos pensar nisso. E aí, e por conta, né, de eu ter vivenciado, acho que talvez isso seja legal da gente conversar hoje. Eu vim, né, de Juiz de Fora, trabalhando na parte da enfermagem, mesmo obstétrica, também como doula durante um tempo. E estava vindo das pesquisas do Rio, do mestrado que eu estava fazendo,
e de outras pesquisas da Fiocruz. Então, eu estava bem saturada, assim, né, de parto, de falar disso e de viver muita violência. Então, eu cheguei aqui e falei, gente, eu não vou, não vou, não vou. E aí, o primeiro parto que a gente atendeu, que, não, vamos lá, vamos atender, vamos começar a fazer isso. Foi em final de 2017 e a chaminha no coração voltou Hum, de uma forma muito diferente, né? Porque as possibilidades e as coisas que acontecem aqui, a abertura que as pessoas têm, o carinho que elas têm por nós também, né? Como profissionais, assim, fez com que eu falasse, não, gente, é isso. Eu acho que essa profissão escolheu a gente para estar nesse caminho e desde então a gente não parou nunca mais, né? é, Daí a gente tá aí, super trabalhando juntas, sim. cada momento, cada ano aí a gente tem uma nova ideia, né, para fazer É. algum trabalho, para crescer e tem sido super legal. Cada Então ano, eu atendo hoje. eu ia falar que cada ano parece Como? que a gente amadurece uns 5 anos juntas. De tanta coisa que É a gente verdade. estava passando. Nossa Deus, como? E como? E aí, e também foi junto com a Gé, assim, que eu consegui conhecer muita gente, né? Conhecer outras parteiras que trabalhavam aqui. Tive a oportunidade de começar a atender com partos domiciliares com o Arte de Nascer. Depois a gente foi para Virou Tá Nascendo e hoje eu tô com as meninas no Parteria do Ser aqui, em Pira. Comecei também a atender com a Adélia, que tá aí mandando mensagem pra gente. E aí, o ano de 2018 foi a reviravolta, né? De começar a fazer várias coisas aqui. Aham. E tamo junto até agora, paralisando só por conta do Covid, que veio para nos mudar um pouco. E agora a chegada da Maitê também. É. Processos e processos, né? Não para. Não para. 1 milhão de coisas. Só aprendendo, né? Só. É por isso que a gente tá aqui, né? A gente parece que Não é? pede essas coisas, né? A gente quer crescer, quer amadurecer como pessoa, como profissional e as coisas vêm. Verdade. É só a gente se colocar aí nessa disponibilidade. É. Bom, para quem não me conhece, eu sou Jéssica. Também não sou de Piracicaba, sou de São Paulo. Comecei a trabalhar assim nesse mundo lá por 2011. Me formei doula em 2013, se eu não me engano. Não, 2013 assisti o primeiro parto, ainda não era doula. E eu acho que a Aline continua aí, ela estava falando com a gente. E desde eu tive assim muita, acho que privilégio dos primeiros partos que eu assisti na vida foram com parteiras, né? Então eu tenho uma imensa gratidão e admiração por essa profissão também, porque acho que ajuda a transformar essa realidade que a gente vive. Estou em Piracicaba desde, Sim. não sei, faz uns 5 anos. Não vou fazer conta agora. Foi um pouco antes de eu vir. É, mas eu já trabalhava aqui como doula, já fazia as rodas aqui, né? Aí, Aham. desde que começamos a Essência, a Tainá chegou em Pira e logo a gente se conheceu e já se deu super bem, já começou a fazer tudo junto e, puf, explodiu. Aí, Tamo aí super fina. é, e estamos aí. A gente tem os cursos de doulas, né? Temos várias coisas juntas. E Tem um tempão que a gente não atende parto junta, né? Porque não sei por quê. é, Eu tava pensando nisso esses dias. Falei, nossa, gente, eu tô com muita saudade de atender com a Gé, porque tem um tempinho que eu nem sei quem foi a última pessoa que a gente atendeu parto junto. eu acho que foi em Essas mulheres têm. fevereiro. Foi antes de Ai, que começar horror. o Covid, né?
Foi, né? Eu não Foi. sei, porque agora tô bem esquecida das coisas. Aí a Aline falou que o Ramiro vai fazer 7, que foi o primeiro bebê o primeiro bebê que agora já é uma criança, que eu assisti. Ah, que Sabe, no mas caso, né? é. Ah, então é isso. Então, muito legal você falando isso. Eu tô vendo como coincide também comigo, porque eu entrei no mundo da obstetrícia em 2011, que foi quando eu comecei a fazer estágios extracurriculares dentro da maternidade. E aí, depois, em 2013, eu me formei. Eu fui até 2013 fazendo estágios na maternidade e depois fiz curso de doula. Uhum. E comecei a atender como doula também. Nossas datas coincidem também. É, eu comecei a trabalhar nessas coisas como estágio da faculdade também, que tinha matérias opcionais assim, com gestação, com bebês, sobre o parto, sobre a gestação, e aí eu sempre optava por elas. Então Sim, comecei nos estágios também. Depois de anos eu fui descobrir que existia essa profissão de doula. É, concretizei o que era isso no parto da Aline, que tinha uma doula. Um parto super intenso, longo, maravilhoso. E falei, não, é isso que eu quero fazer. para falar, é isso mesmo? Vamos ou não vamos? Foi. Tá bom. Quer começar falando Então, da história da parteira? Aí a gente vai se encaixar. pode, pode ser. É, Então, a última vez que a gente conversou sobre isso, né, eu trouxe um pouquinho, na verdade, do que eu vivenciei. E acho que é legal falar sobre isso, porque as pessoas elas não têm muita ideia assim das diferenças do que a doula faz, né, do que a enfermeira faz. Eu acho que talvez eu possa contar um pouquinho sobre isso. Antes de eu me formar como enfermeira obstetra, eu atuei como doula durante um tempo. E já tinha formação técnica como enfermeira, mas não tinha responsabilidade como doula, como enfermeira obstétrica nos partos, né? Uhum. Então, foi muito legal, foi uma coisa que foi muito importante para mim hoje, principalmente pelo que a gente trabalha, né? A forma com que a gente trabalha. Acho que a enfermagem obstétrica e a obstetrícia, para quem não conhece, existe um curso específico de obstetrícia que até as meninas, né, que trabalham com a gente aí no parteria, elas são obstetrizes, então elas fizeram a faculdade durante 5 anos aí só em obstetrícia, diferente um pouquinho de mim, que fiz primeiro enfermagem para depois me especializar em obstetrícia. É, a gente estuda a parte técnica, né, da obstetrícia de forma geral para poder atender mulheres de baixo risco e poder ter essa função técnica no parto. Então, assim, antes de eu concluir a minha especialidade nessa parte, eu comecei a atender como doula e isso foi muito importante para a prática que hoje a gente desenvolve. Então, assim, apesar da enfermagem e da obstetrícia elas já serem um pouco diferentes, por exemplo, da formação médica, na assistência, principalmente nessa questão dos cuidados, a gente sabe que as funções são bem diferentes. Então, foi muito bom, assim, foi um crescimento muito importante para mim. Mas a partir do momento que eu comecei a atuar como enfermeira obstetra, não tinha mais como atuar como doula, porque a função passa a ser técnica mesmo e você responde por isso, né? Então, falar um pouquinho sobre o que é ser parteira, né, dentro do processo do parto. Muita gente desconhece a nossa profissão, a gente é muito ainda centralizado no modelo médico no Brasil, né? Então as pessoas acham que só o médico pode atender o parto, o pré-natal também, e isso não é verdade. Na verdade, assim, se a gente for olhar para os países desenvolvidos, a maior parte dos profissionais que estão inseridos nessa assistência técnica são os enfermeiros obstetras e obstetrizes. Mais ainda as obstetrizes, que são as midwives, né? As parteiras mesmo. Por isso que a gente também se intitula aí como parteira.
E pensando que a maior parte das mulheres elas são de baixo risco, a gente não precisaria nem da figura médica nesse processo, porque os médicos eles são profissionais extremamente competentes, mas eles trabalham muito mais com a parte dos riscos, dos diagnósticos. E se a gente pensa que a maior parte das mulheres é de baixo risco, a gente poderia estar atendendo essas mulheres. Tem vários estudos aí que vão mostrando para a gente que a inserção da enfermeira obstetra e da obstetriz nessa assistência ao parto e ao pré-natal reduz significativamente assim, as indicações, né, de induções, de coisas que a gente não precisa durante esse processo, porque a gente enxerga muito mais o parto como algo fisiológico e respeita muito mais isso. Diferente um pouco dessas outras categorias que às vezes procuram mais o problema, né? E não é, às vezes não é pelo erro, é mais pela questão da formação mesmo. Então a gente precisa modificar tudo isso e a gente já tem visto isso sendo feito no Brasil hoje. Tanto no SUS, né? Aqui em Piracicaba a gente consegue ver a atuação mais assídua das enfermeiras e também das obstetrizes. E acho que é isso, assim, né? Então, assim, durante o pré-natal, a gente faz toda essa assistência da mesma forma que a gente tem na nossa visão da figura médica ali atendendo. A gente pede os exames, faz o acompanhamento da evolução desse processo da gestação. Se for necessário uma avaliação médica, a gente vai fazer um encaminhamento, né? Se em algum momento essa mulher ela passa a ser alto risco, ela ainda pode continuar passando pela gente, mas é importante que também tenha um cuidado médico, então a gente pode intercalar esse pré-natal. Mas se a gente fala de uma mulher de baixo risco, a gente pode fazer o acompanhamento completo desse pré-natal sem problema nenhum. Uhum. E aí, quando a gente pensa no parto, a gente pode ter tanto os partos domiciliares quanto os partos hospitalares. E aí, todo esse acompanhamento do parto, ele também pode ser inteiramente da nossa competência ali de assistência, né? A gente leva tudo para dentro da casa da mulher, se for fazer um acompanhamento domiciliar, para reproduzir mesmo um ambiente, né, hospitalar, bem aspas mesmo, porque a gente não quer reproduzir o ambiente hospitalar das paredes geladas, né? Mas nas questões técnicas de medicação, de todos os aparelhos que a gente precisa ali, caso precise de uma intervenção, a gente vai dar esse cuidado também. E aí a gente tem essa função, né, de manter essa segurança no ambiente domiciliar e também manter essa segurança no ambiente hospitalar, de acompanhar todo o processo ali do bebê, da mãe, para que eles estejam seguros, para que o batimento do bebê esteja dentro dos parâmetros normais. E se em algum momento a gente precisar fazer alguma coisa, a gente também vai agir, porque a gente também tem essa competência para isso. Uhum. E aí tem outras coisas, né? A gente pode também estar trabalhando nas questões de saúde da mulher, ginecologia. Hoje tem muitas pessoas da enfermagem e também da obstetrícia que estão trabalhando com a parte de ginecologia natural, que é um campo super legal, assim, que está crescendo bastante. E a gente, de novo, né, olhando mais para a fisiologia, mais para os cuidados, antes da gente medicalizar tudo e fazer como a gente vê, né, que acontece o tempo todo. Uhum. E acho que talvez eu possa falar um pouquinho disso e a gente vai discutindo mais para frente. Tá. E acho que é legal a gente falar o porquê que a gente decidiu trabalhar com essas coisas e qual é a importância dessas profissões que temos. Logo, eu falo um pouquinho mais do que é a doula, mas é pensar que desde que, vamos falar que o campo da obstetrícia foi estudado por médico, por principalmente homens, né? A parteira, que era a figura milenar desse cenário, ela foi tirada, né, desse lugar. Sim. Aos poucos, ela até tinha parteiras antigamente, né, nos hospitais, mas aos poucos elas foram sendo tiradas e virou algo só médico e, como a gente vê hoje, principalmente no Brasil, cheia de intervenção, cheia de cesárea,
cheia de coisas sem necessidade, né? Não acreditando na capacidade do corpo da mulher, da fisiologia, da capacidade do bebê também de nascer, né? E acho que É. agora a gente está resgatando tudo isso, né? Principalmente aqui em alguns países já está um pouco melhor, né? Principalmente em alguns países da Europa, já tem esse resgate maior, mas aqui a gente está Engatinhando ainda. mostrando a importância da parteira, da enfermeira obstetra, né? Dessas figuras que partejam. Sim, isso é legal. Eu lembrei de alguns artigos que eu li ainda quando eu estava no mestrado, que falava muito da história mesmo, né, da parteira, assim. Porque o nascimento ele existe antes da medicina existir. Então, as pessoas sempre nasceram, né? A medicina veio com um tempo, então muitos artigos que estudam essa evolução obstétrica, assim, falam muito dessa questão, né, de onde vieram as parteiras, de como elas começaram, que tem uma importância muito grande, né, os estudos, os avanços que a gente tem, mas que quando a medicina toma isso para ela fez com que as coisas perdessem um pouco do sentido, porque antes era um momento muito feminino, muito do coletivo ali das mulheres, né? E aí, de repente, a gente começa a olhar para a mulher como um ser que precisa ser estudado, um ser que tem patologias, que não é tão bom assim, porque aí você começa a comparar o corpo da mulher com o corpo do homem. E aí a medicina ela entra muito querendo solucionar os problemas de tudo isso e fala assim: não, essas parteiras não podem mais estar nesse cenário, porque agora a gente tem o domínio sobre esse conhecimento e a gente vai dizer o que tem que ser feito. Vamos colocar todo mundo em padrões e quem sair do padrão não é normal, não é tão bem visto. Então a gente precisa começar a criar protocolos, a gente precisa começar a criar formas desses partos acontecerem que não é o fisiológico. Uhum. E aí muda-se tudo, né? Tira o parto o parto de casa, vai para o hospital, a princípio com essa ideia, né, de melhorar a questão de saúde, diminuir os índices de mortalidade e tudo mais, que num primeiro momento é bom, mas que depois a gente começa a ver que piora tudo porque a gente começa a intervir demais no processo. Uhum. Então, também é legal a gente fazer essa conexão, porque às vezes a gente vai falar de partos domiciliares, né? Ou de que essas meninas estão falando aí de fisiologia, sendo que hoje a gente é super avançado, quando na verdade a gente hoje tem partos totalmente hospitalizados, 95% da população nasce no hospital, e a gente ainda, e a maioria não é assistido por enfermeiras obstetras e obstetrizes, e a gente tem taxas altíssimas de mortalidade materna. Então, assim, vale, né, a gente também se questionar o que a gente está fazendo e o porquê que a gente ainda está caminhando dessa forma. Uhum. É, e acho que Né? E acho que os estudos, assim, que na verdade que vem vindo desde os anos 70, né? Do Le Boyer, agora do Michel Ardan, que são obstetras aí renomeados, conhecidos, pelo menos no nosso mundo, né? Mostra o quanto a gente intervir, medicalizar e colocar um padrão num processo que é muito individual, muito único para cada mulher, só atrapalha, né? Só atrasa, Sim. só prejudica aquele momento, não só fisicamente, mas emocionalmente para aquela mulher, para aquele bebê que vai carregar agora a história do nascimento dele a vida toda, né? O nosso nascimento é muito reflexo do que a gente é também, né? Então é um pouco isso também, né? Quando se segrega, né? A gente estuda só a fisiologia e não junta com a história da pessoa, com o individual de cada um, com o emocional, né? A gente não está estudando Uhum. o ser humano inteiro, né? A gente só está estudando o Sim, corpo, sem, sem usar o resto do nosso conhecimento, né? com certeza.
É bem importante a gente olhar de maneira geral mesmo, né? Olha o Dante falando, consequências até hoje. Psicólogo, É né? bem isso. É, tá analisando nós aqui. Um dia a gente faz uma live com o Dante sobre as consequências que ele vê do parto Com certeza, nos clientes na atualidade. Mas bem sim, isso, né? importante. Não, Como é que é? mas sim, tem tudo a ver, né? A gente vê também alguns estudos mostrando de por que que a mulher hoje tem tanto medo do parto, né? Porque nossas gerações foram perdendo o que que é parir, o que que é ter um parto, né? Então, por exemplo, se minha Uhum. avó teve uma cesárea, aí minha mãe teve uma cesárea, aí chega a minha vez de ter o meu bebê, meu corpo, minhas células, elas não têm mais essa memória celular, né, do que é parir. Então, naturalmente, eu vou ter mais medo do meu parto também, porque algo, além de, é novo para cada mulher, mas é extremamente novo para mim, quanto as gerações que não viveram isso. Então, isso também é uma coisa assim muito da psicologia, que é bem interessante. Sim, a gente tem que pensar nisso, né? Assim, que tudo influencia, todas as nossas escolhas, todas as nossas experiências, de alguma forma, elas ficam gravadas aí nas nossas células e vão caminhar com a gente, vão caminhar com quem vem depois da gente. Então, é importante que a gente busque mesmo uma experiência positiva, né? Se a gente consegue ter isso, até quando você for falar sobre a questão da dolagem, né? Muita gente se questiona, mas será que eu vou conseguir ter uma parteira? Será que eu vou conseguir ter uma doula? Hoje a gente tem N possibilidades de buscar isso. Hum, O importante é buscar a informação, saber como eu posso ter isso e se eu não puder ter da forma com que eu imaginei, quais são as outras formas que eu poderia ter um nascimento do meu filho mais respeitoso. uhum, E temos essas possibilidades, né? sim. E acho que independente da via de nascimento, é que seja com consciência, né? Uma real Sim. escolha, né? Porque hoje acho que a informação tá tão aí, mas ao mesmo tempo parece que tá tão distante, a gente ainda tá tão preso aos mitos, às coisas muito arcaicas, né? Pensamentos muito antigos. E por mais que eu Uhum. precise, por exemplo, de uma intervenção, de uma cesárea, que seja por um motivo real, né? Por um motivo Sim. digno disso, né? Não porque o médico está com pressa ou a instituição quer acelerar o processo. E eu sou mais um número, né? Não sou um ser humano. Meu filho é Sim. um ser humano ainda, né? É só mais um para. Exatamente. Então, me conta aí, Jé, sobre a sua profissão, sobre o que é ser doula. Como é para você trabalhar com uma parteira? Ah, eu adoro. Como eu falei no começo, eu tive o privilégio dos primeiros partos que assisti, né? Foram todos com parteiras. Só depois que eu comecei a assistir partos em hospitais e senti muita diferença, né? Mas acho que vou falar, né, logo do que a doula faz para ficar mais claro tudo que eu vou falar depois. Uhum. A gente acha que pode comparar a doula como naquelas fotos antigas que a gente via a parteira e várias mulheres junto com ela ajudando, tendo olhar só para aquela gestante que estava parindo, né? Alimentando a mulher. Eu acho que a profissão doula hoje seria um pouco isso. Uma mulher que acredita nesse processo, que estuda, entende da fisiologia, para estar junto com essa mulher que vai ter um bebê, ajudando nesse preparo, ajudando no momento do parto.
como que surgiu também essa profissão, né? A gente fala que tem os pediatras que são os pais das doulas, que foram fazer um estudo, eu acho que na Colômbia, sobre a amamentação, vínculo da mãe e bebê na amamentação logo depois do nascimento. E eles levaram junto com eles uma moça que falava espanhol, então era perfeito para eles entenderem melhor o processo, né? E essa moça, ela simplesmente ficava lá durante o parto e no pós-parto junto com as gestantes. Ela só ficava, dava a mão às vezes para aquela mulher, ajudava com alguma coisa. E eles foram vendo que aquelas mulheres que estavam na presença dessa moça tiveram partos muito mais satisfatórios, o vínculo da mãe e bebê era maior, a amamentação com mais sucesso. E aí eles treinaram outras mulheres para fazer exatamente o que aquela médica estava fazendo, que era só estar lá acreditando no processo e junto dando força, né? E a partir disso fizeram Uhum. os estudos e viram que era ótimo, né, ter essa presença dessa pessoa que acredita, que está lá, que está presente, que está disponível para diversos benefícios, assim, né, do nascimento e no pós-parto também, né? Depois a gente pode até publicar aqui no Essência esses resultados. Sim, Então, a doula é um pouco isso, né? Não tem pré-requisito. Eu acho que você tem que ter disponibilidade e amar estar nesse lugar. Eu sou psicóloga de formação, então acho que isso me ajuda, agrega muito, né, para minha profissão de doula também e vice-versa. Mas existem doulas que são fisioterapeutas, que são naturólogas, tem doulas que não têm uma formação acadêmica, mas se tornaram doulas, então cada uma vai ter o seu perfil. Mas a doula, sim, basicamente, ela é uma pessoa que tem o cuidado e o olhar para o emocional da mulher, né? Para o preparo, para ser mãe, para o parto. Então, antes do parto, a gente se conhece, a gente cria vínculo, tira todas as dúvidas, manda 1000 materiais de estudos, exercícios, enfim, 1000 coisas para essa mulher estar se preparando para esse momento dela. No parto, como muita gente sabe, a doula está lá com as técnicas, né, de alívio da dor, exercícios que vão auxiliar nesse processo. E ainda com esse amparo emocional e físico para a mulher. E no pós-parto também continua com esse amparo para toda essa mudança que acontece depois, né? De, de queda emocional, de adaptação a essa nova vida. Então a doula ela tem muito esse olhar, esse cuidado, é como se fosse, vamos dizer, uma mãe sem envolvimento emocional, né? Alguém que está lá para cuidar, sim. para dar o suporte que aquela mulher precisa, para estar de olho, né? Nessa conjuntura que está acontecendo nesse momento e, e fazer o que sentir que precisa fazer, né? Lógico que com todos os estudos, mas acho que doula também é muito baseada na intuição. Então é sentir o que está acontecendo, acreditar no que o coração está dizendo e seguir. Porque é um momento assim, principalmente do parto, você pode falar também, é um momento assim de um outro estado de consciência, né? A gente entra em outro lugar, assim, outro mundo mesmo. E, Sim, acho que essa é a importância também de estar conectada com essa intuição, né? De ver o que aquela mulher precisa. Às vezes não é um exercício, às vezes é só um silêncio, às vezes é só ficar quietinha num lugar mais escuro, mais quentinho, né? sim. É ter alguém ali que possa ter essa percepção, né? É, até no curso de doula a gente fala bastante isso, que às vezes você não vai precisar fazer nada, e tem mulheres que não querem nem que você toque nelas. Exatamente. Então, só o fato de você estar ali presente, ou ela saber que você está ali presente, já é uma coisa que já faz diferença, né? E, e emocionalmente eu acho que é legal isso, né? Porque às vezes a gente ouve as pessoas falando, ah, é o meu marido que vai ser a minha doula. E pode ser mesmo.
mas às vezes é legal você ter uma pessoa que esteja fora emocionalmente para olhar e perceber as necessidades daquele ambiente, né? E daquela mulher naquele processo ali. Às Uhum, vezes essa pessoa pode ser alguém da família, mas às vezes essa pessoa seria mais interessante que fosse uma pessoa de fora mesmo. uhum. Eu acho que também a doula ela vem trazer um pouco dessa conexão que se perdeu, né? Lá no passado, o parto era um evento da família, era um evento social, e hoje se tornou algo quase 100% médico e hospitalizado, né? E a doula vem um pouco trazer esse resgate de volta, de que não, cada pessoa eu vou cuidar de uma forma, né? É um cuidado individual para cada mulher, não tem muito padrão, né? Cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Então, trazer essa conexão de volta, né? Sim, Maravilha que a gente tem todas essas conquistas, né? Isso tem todo o benefício de evitar coisas que antes não se evitava, né? Mas tem muita sabedoria lá de trás que a gente deixou de valorizar e que foi isso que nos trouxe até aqui hoje, né? sim, com certeza, com certeza. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que uma coisa que é legal de falar, né, também é desse papel, né, da doula especificamente. Como eu fui doula durante um tempo e eu acho que eu consigo agregar bastante, né, as coisas que eu trabalhei na doulagem dentro da minha atuação hoje como enfermeira obstetra. E a gente vê muitas pessoas que acabam se vendendo, assim, né, como enfermeira doula. Isso é um assunto Uhum. bem polêmico, assim, até a Rochelle estava um tempo atrás querendo fazer uma live sobre isso. E várias pessoas me perguntam sobre isso, né? O que que você acha, né, da enfermeira também atuar como doula no parto? Eu acho que é inviável, assim, a gente tem como oferecer o suporte para a mulher, sim, emocional, físico, mas são papéis muito diferentes dentro do processo do parto e completamente complementares mesmo, né? A Uhum. gente que é parteira, assim, ama trabalhar com as doulas, porque é super fundamental a gente ver como um... que os estudos mesmo mostram, né, de resultado positivo em relação à evolução do processo, né, de trazer mesmo essa questão da família, de você ajudar no processo de minimização da dor e tudo mais, mas que a gente que está ali nessa função técnica não consegue fazer isso Uhum. totalmente, porque você vai estar com esse olhar ali para a parte técnica do processo. Em alguns momentos, o parto, né, estando super tranquilo, você vai conseguir, às vezes, oferecer uma massagem, vai conseguir oferecer outros tipos de cuidado, sim, para essa mulher, mas não é a mesma coisa de uma pessoa que está ali totalmente para isso. Uhum. Então, até a gente estava falando disso na roda, né, no sábado, que eu tive casos assim de mulheres que quando eu cheguei no parto me agarraram e eu não conseguia auscultar o bebê. E tava só eu, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso chamar alguém para entrar aqui no meu lugar para eu conseguir auscultar esse bebê. E era um parto super que estava acelerado, assim, né? Que estava acontecendo super rápido. E eu falei, meu Deus, gente, é muito difícil quando a gente entra num cenário desse e não tem alguém para ser esse suporte ali. Uhum. Então, eu acho super difícil isso, assim, de alguém que se coloque mesmo como parteira e doula ao mesmo tempo. E também sobre a questão da entrada, né, nos hospitais, que às vezes a gente vê que fez um acompanhamento todo em casa, e aí agora na entrada do hospital vai lá e coloca o título de doula para entrar e dar continuidade na assistência dentro do ambiente hospitalar. Eu acho que a gente ocupa um lugar que não é nosso. Uhum. Porque
né, eu acho que as doulas, assim como as parteiras, a gente está sempre lutando, principalmente nas questões das políticas, né, para as nossas inserções, para sermos também vistas de uma maneira diferente. E aí, quando eu entro num espaço que não é meu, eu estou enfraquecendo uma rede. Então, eu acho que não é o meu lugar. Eu acho que a gente precisa mesmo. Tem muitas doulas voluntárias, né? Se às vezes a mulher ela não pode ter uma doula por questões financeiras e tudo mais. A gente tem as doulas voluntárias. Hoje a gente aqui em Pira tá. Agora teve que pausar por conta do Covid, né? Mas conseguiu a inserção das doulas voluntárias num dos hospitais. E estamos lutando por isso, né? E a gente tem que valorizar isso. O lugar de cada uma nesse processo do parto também. Com certeza. O Dante fez essa pergunta também, né? Como é que os hospitais, se a gente é bem-vinda lá, como é que eles se relacionam com a gente? Varia de hospital, né? Tem hospital que a gente é super bem-vinda e tem outros É, que fazem de tudo para a gente não entrar. Por exemplo, a doula, existe a lei da doula, né? A gestante, ela tem o direito de ter uma doula e ter um acompanhante, que são coisas diferentes, apesar de ter hospitais que sim, querem colocar no mesmo lugar. E mesmo existindo essa lei, tem hospitais que querem dar um jeitinho de atrasar a nossa entrada ou de dar uma burlada. Mas tem outros que a sim. gente é super bem-vindo enquanto doula. As enfermeiras já é mais diferente, A gente, né? a gente nunca é bem-vinda. É engraçado isso, assim. Quando eu era doula, em Juiz de Fora, a gente não tinha a lei das doulas, né? Ela só foi aprovada pouco antes de eu vir para Piracicaba. E a gente só tinha um hospital na cidade que podia entrar doula. E éramos 5 doulas. Então, assim, na verdade não podia entrar doula, podia entrar como acompanhante. E éramos só 5 doulas na cidade. E aí, cada dia a gente chegava acompanhando uma nova gestante. Aí eles já olhavam assim, é doula, né? Tipo, não querendo que a gente entrasse, mas a Ai, mulher preferia, às vezes, estar com a gente do que estar com o marido ou estar com alguma outra pessoa. E aí eles não tinham o que fazer, a gente entrava ali e fazia todo o acompanhamento. Mas era bem mais assim, era uma entrada bem difícil mesmo. uhum, Agora, como enfermeira, eu acho que aqui em São Paulo as coisas são diferentes, até para doulagem mesmo, né? As pessoas já compreendem um pouco mais, tem uma abertura um pouco maior e a gente passou por algumas transformações em alguns hospitais aqui. Então, eu percebo a diferença como enfermeira, que em 2017 a minha entrada era de uma forma e hoje as pessoas já conhecem a gente também e tem uma receptividade maior, mas também porque o principal hospital que a gente vai passou por muita mudança, né? Então acabou tendo uma abertura maior aí para nossa entrada. Mas também é só entrada quando você é cadastrado e vinculado com um profissional médico. A gente não consegue entrar se não for dessa forma. Então, a maior parte dos atendimentos acaba que a gente faz o acompanhamento todo em casa e encaminha para o hospital e a doula vai entrar, a gente não vai entrar. Mas também a gente está mais tranquilo em relação a isso, porque hoje a nossa equipe está dentro do ambiente hospitalar, então a gente fica mais feliz aí e com essa continuidade do trabalho na maioria das vezes, né? uhum, sim. É Por que que nossa bem isso entrada tudo. não é bem-vinda? É porque às vezes a gente pode não atrapalhar, né? Mas todo o trabalho que a gente fez com aquela mulher, né, não deixa de ser um empoderamento pessoal. Ela passa a ver que ela tem direitos, que ela ela pode ter escolhas, né? E isso alguns hospitais não veem com bons olhos, né? Porque alguns hospitais só querem acelerar as coisas, só querem lucrar, só querem. Infelizmente é isso, né? Muitos
muitas instituições o foco é o lucro, não é a saúde, né? E É. a gente, de alguma forma, atrapalha isso, porque a gente está mostrando para a pessoa os direitos que elas têm, a informação que ela precisa, né? O direito que aquela criança tem de vir ao mundo de uma forma mais respeitosa, mais, Sim. enfim. É porque também a gente tem o hospital, ele é uma empresa, né? Então, infelizmente, ainda tem muito essa cabeça lucrativa mesmo. Até não sei se você viu que saiu essa semana aí um hospital de São Paulo que cobrou uma mulher um valor de R$ 1.800 por ela ter ficado internada por mais de 6 horas no PPP. Para quem não sabe, PPP é o quarto de acompanhamento de parto, né? É pré-parto, parto e pós-parto. Então, a mulher ela interna ali em fase ativa e vai até a primeira ou a segunda hora ali de pós-parto imediato. E aí ela ficou internada mais de 6 horas e foi cobrada por isso. O que é? Eles queriam o quê, né? Então, assim, infelizmente, tem essa questão de pensando no lucro, a gente precisa acelerar os processos, a gente precisa fazer rotacionar para poder ganhar mais, para poder outras. Dependendo da situação, às vezes é um hospital que tem uma demanda muito grande, então eles acabam sendo pressionados mesmo pela questão administrativa. E aí a gente não respeita a fisiologia do processo. E aí, quando você entra com uma doula, aquela mulher que está ali entrando com uma doula, ou ela tem uma enfermeira obstetra, uma obstetriz acompanhando, ela é uma pessoa diferente. Ela vai lutar por esse direito de respeito à fisiologia do processo. E aí, nem todos os profissionais vão gostar disso, né? É. Eu acho que, e assim, vale lembrar que né, Jé, que mesmo com essas questões, né, das mulheres lutarem pelos direitos delas, a gente que é enfermeira obstetra e obstetriz, a gente ainda tem essa a função técnica e eu poderia ter uma discussão no sentido de troca, né, com um profissional que está ali dentro do ambiente hospitalar, se eu tenho essa entrada permitida. Agora, a doula ela não vai ter isso e não tem essa função, né? Então, acho que talvez eu possa falar sobre isso, que é legal também, né? Uhum. A gente, enquanto doula, eu acho que também isso foi uma coisa que fechou as portas, né, um pouco. Eu acho que as primeiras doulas que Sim, chegaram, elas chegaram muito querendo exigir os direitos das mulheres. E com isso você está dentro de um hospital onde a casa é dos funcionários de lá, dos médicos de lá, da equipe de lá. Você é contratada por fora por uma mulher para acompanhá-la no parto, né? Então, como assim você chega exigindo direitos, brigando, batendo boca, né? Então, eu acho que isso também sim, fechou muitas portas há uns anos atrás pra gente, porque alguns profissionais têm essa visão, né? Que a doula vai chegar e vai ficar brigando com os profissionais de lá. E não é a nossa função exato. também, né? A nossa função é estar com a mulher e prestar assistência para a mulher do que ela precisar de forma emocional e física, né? E não brigar por direitos lá. Né? Por isso que eu pelo menos enquanto doula, informo muito o casal de que lá dentro a voz é deles, porque eles são os chama? O quê? Eles são, esqueci o nome. Tipo os consumidores, então eles que têm que lutar pelos direitos deles, né? Não alguém que eles estão pagando parte Sim. para estar com eles, né? E o parto é deles, O né? parto é deles, não é meu, né? Eu estou lá Tem que se para empoderar disso. É bem isso mesmo. Às vezes a gente vê assim, um simples olhar pode dizer muitas coisas. Mas não é o seu papel chegar, né? Eu enfrentava bastante isso como doula ainda. Que às vezes, por eu estar num hospital que as doulas não eram permitidas ainda,
e a gente ser o acompanhante, né, na história, às vezes o profissional entrava e queria saber a minha posição sobre Uhum. o processo. Ai, acontece Então, muito assim, comigo ah, ainda. a gente vai fazer uma analgesia, o que que você acha, acompanhante? Uhum, Então, assim, vou fazer um epísio, uhum. tudo bem? Assim, você está sendo Nossa, coagido ali, né? é, Uma situação super chata. é, E não é nosso papel, né? Não é esse o papel que você tá ali para fazer, pelo contrário. eu Aquela acho mulher, o parto é dela. é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a gente, enquanto profissional que acompanha os partos, a gente tem que dar o poder para a pessoa, né? Não eu que vou conduzir para você tudo isso, né? Eu acho que é diferente quando a gente ensina a pessoa, olha, você tem essas possibilidades, qual faz sentido para você? E não eu dizer para você o Uhum, que é melhor, né? Eu acho que nós, todos os sim, profissionais dessa área, parteiras, doulas, médicos, quem seja, a gente com ir certeza. por esse caminho, porque é o momento daquela pessoa, é o parto daquela pessoa, né? E a gente vê ainda profissionais errando com isso, né? Dizendo o que, que é melhor, que caminho seguir, né? A gente não, a gente mostra as possibilidades e a pessoa escolhe o que faz realmente sentido para ela, né? Senão, por Sim, mim, todo mundo ia fazer isso, ia ter parte dessa forma, né? com certeza. Acho que isso é muito importante, assim. Até a gente tem conversado bastante isso na equipe, né? Dessas decisões compartilhadas. É claro que em certas situações tem coisas que a gente sabe que precisam ser feitas, né? Um exame, ou dependendo da situação, virou um alto risco, a gente precisa de uma medicação, a gente precisa intervir. E que bom que essas coisas, né? A gente tem acesso a isso hoje, mas ainda assim tem pessoas que vão optar por não fazer. E aí, assim, cabe a mim olhar para isso e falar, olha, então, para mim, né, isso não faz sentido. Eu acho que é importante você fazer. Então, também preciso me colocar numa posição confortável nesse atendimento. Então, acho melhor você, a partir de agora, caminhar com talvez um outro profissional. E tudo bem, né? Se isso tá tudo bem para aquela mulher, eu não posso impor sobre ela uma conduta, uma forma de assistência. Isso tem que ser sempre no diálogo, né? Numa conversa, numa troca e sabendo respeitar o outro, porque eu não posso passar por cima daquilo que o outro define como bom para ele, Exato. né? É, Então, acho que isso é válido para todos mesmo. sim. E uma outra coisa que me veio, né, enquanto profissional desse espaço, né, como é um momento assim muito intenso, eu acho que mexe profundamente com todos nós, né, com questões nossas pessoais, né, da nossa história também. E o quanto é importante a gente, enquanto profissional, também saber separar isso, né? E aí entra um pouquinho naquilo da doula que entra lutando no hospital. Ela tá lutando por ela ou pela gestante? Muitas vezes é Sim, por ela, né? Não é por exato. aquela mulher, né? Então é muito importante a É gente pelo entender por que, que eu tô trabalhando com isso, por que, que eu escolhi esse caminho, o que, que internamente isso tem a ver comigo, né, com a minha história, para não misturar as coisas, né? A hora do parto daquela pessoa, daquela sim. pessoa, não é meu parto. Pode até mexer comigo, mas eu vou lidar com isso depois, na minha terapia, onde eu achar melhor, Sim, né? eu acho que isso é muito legal, porque a gente pensar nisso. Porque às vezes a minha intervenção vai gerar violência para aquela mulher. Uhum, Então, eu tô olhando para mim, né, para o meu ego, para onde eu tô posicionada nesse parto, ou eu tô olhando de fato para essa mulher? uhum, Porque às vezes se eu me impor, se eu brigar, se eu, né, quiser mostrar que eu que sei desse processo, algumas vezes, e isso acontece bastante, a gente sabe, né? Quem tá lá vai responder no corpo do outro. é, Que infelizmente essa é a realidade que a gente tem. Tipo,
não dá, né? Não dá pra gente pensar assim. A gente tem que pensar nessa proteção mesmo. É. O Dante fez outra pergunta aqui: como é a violência contra a mulher hoje nos hospitais do interior paulista? Varia também, né? Tem hospitais, tem o que a gente vai mais, os fornecedores que está muito melhor, né? Que tem sido a nossa referência. Mas existem outros que ainda Sim, tem muita violência e hoje em dia acho que cada vez é menos mais mascarada, né? Não é tanto aquela violência de que a pessoa é grossa com você e faz isso à força, né? Mas é algo muito mais sutil e muito mais perigoso, né? Porque muitas mulheres acreditam que estão sendo cuidadas ou que realmente seu bebê está em risco e na verdade estão sendo levadas para um lugar de abuso, né? Daquele profissional. Ou às vezes sim. de que aquele profissional realmente acredita que aquilo é o melhor, que tem que fazer uma epísio mesmo, porque ele aprendeu assim, porque o avô dele fez assim, e É, não se atualiza, né? Mas existe muita violência sim, ainda bem mascarada, bem sutil, bem no diálogo de, mas eu tô fazendo pro seu bem, eu só penso no seu melhor. E aí sem a informação, aquele casal acaba sendo violentado sem saber, e às vezes passa a vida sem saber que foi violentado, porque foi algo tão sutil, né? Tão. é. E uma coisa que eu acho que também vale a pena a gente falar, né? Se tiver aí profissionais da área assistindo a gente, é que nunca cabe a gente, como profissional, dizer para aquela mulher e para aquela família que ela passou por violência. Isso tem que ser algo visto por eles, né? Porque às vezes você vai. A Jéssica acho que pode falar disso melhor do que eu, né? Nessa área da psicologia aí. Você vai despertar uma coisa dentro do ser humano que ele não viu isso, né? E pode se sentir muito mais abusado e entrar, talvez, em outros estados aí. Jéssica, me salva. Não, é Mas que tem. é A importante. pessoa, às vezes, ela não vê aquilo como uma violência, né? Como um abuso. Isso acontece não só na, no parto, né? Mas na vida, né? Tem gente que não enxerga alguma coisa como uma violência. E na verdade é, Sim, né? Mas aí cabe a ela descobrir isso num processo mais seguro, né? Porque eu, como doula, eu não sou terapeuta dela, né? Nem a Tainá, parteira, vai exato. ser terapeuta dela. E isso exige muito mais um profissional que está lá com você toda semana, olhando para isso junto com você e cuidando disso junto com você, né? Então, exige Com outras coisas certeza. para cuidar de uma violência. Sim. Acho que a gente tem 2 minutos. Só vou para. É, Mentira! tô olhando Ah, aqui o relógio. Deixa eu ver se tem mais ah. perguntas. Tem o Dante pôs uma que é quando a gestante procura vocês, mas sentem que ela não está preparada para o processo natural, vocês intervêm? A gente não intervém em nada. Na verdade, assim, eu acho que é sempre importante a gente conhecer aquela pessoa, né, que chega pra gente. É, é por isso que é muito importante essa troca, né? Tanto da doula quanto da parteira, de ter um pré-natal muito mais com um olhar amplo, né? Não só de questões pequenas, assim. De eu saber que processo é esse que essa mulher quer passar, compreender o que ela está buscando, por que ela está procurando a gente, qual que é o desejo dela de fato. E eu acho aí que cabe a nós, assim, sentir também como profissional e se respeitar se aquele processo faz sentido para eu estar, né? Sim, Então, acho que tem que ver dos dois lados aí sobre isso. exatamente. Eu acho que às vezes alguns profissionais da saúde, né, também doulas, a gente entra num lugar de que tem que cuidar de todo mundo, tem que aceitar tudo, tem que salvar o mundo e a gente precisa primeiro se cuidar, porque o parto é um momento tão intenso, exige tanto nossa energia e então a gente tem que filtrar mesmo onde eu aceito estar também, né? Temos 20 segundos, Sim. Tainá. Só um tchau.
Meu Deus, a gente fala muito. Ah, então tá. Obrigada, Então é Paula. isso. Obrigada. Foi ótimo conversar com vocês e qualquer coisa a gente tá aí no Instagram respondendo mais perguntas.